cumprimentar o presidente Luciano Baroni, demais colegas vereadores, vereadoras, imprensa, as pessoas que nos acompanham no plenário, funcionários da casa, quem nos acompanha através das redes sociais. Eu venho à tribuna hoje, em virtude da resposta do Comua, os projetos de minha autoria que estão na casa e que em breve estarão à disposição para apreciação e discussão dos colegas vereadores. No dia 13 de dezembro de 2018, protocolei nesta casa o projeto 124, que normatiza a utilização de contêineres no município de Carlos Barbosa, tanto para uso comercial como para uso residencial, ao qual entendo que uma tendência mundial onde no meio ambiente fica deteriorando esses contêineres que poderia ser usado muito bem. Muitos municípios já estão usando, o mundo está usando, temos hotéis de contêineres, temos casas, temos estabelecimentos comerciais, Garibaldi já tem aí um empreendimento na área gastronômica com contêineres, então já estamos chegando atrasado. Estamos chegando atrasado. E no dia 13 de dezembro também, no dia 18 de novembro de 2011, encaminhei no dia 13 de dezembro também uma emenda, onde que inclui, não estava no projeto original, foi feita uma emenda para incluir o tamanho mínimo do contêiner, que é o 40 pés, e suas medidas para ficar enquadrado dentro da norma de desempenho da BNT. E tem também uma emenda modificativa dos colegas Valmor e Rosália, onde que pedem somente o uso comercial. Também, neste ano, no dia 21 de março, encaminhado nesta casa aqui o projeto 29, aonde que propõe a alteração no Código de Obras e a diminuição da área dos imóveis para 30 metros quadrados, um imóvel, para poder atender demandas da nossa comunidade, pessoas que moram sozinhas ou que vêm para o nosso município a trabalho e passam uma semana aqui, poderia ter um imóvel onde que com certeza ficaria num custo mais acessível. Muitos entendem que não, e eu entendo que sim, porque os empreendimentos em Carlos Barbosa são vendidos por metro quadrado, valor metro quadrado. Então, um metro de 30 metros quadrados vai ter um valor, de 100 metros vai ter outro valor. É óbvio que sim. Então, entendo que isso traria, sim, um benefício para a população. E encaminhei um projeto no dia 18 de junho, recentemente, aonde que neste projeto limita que estas construções só poderão ser feitas em 40% dos prédios de Carlos Barbosa. Por exemplo, um prédio que tenha lá 30 apartamentos, só pode ter 12. 18 apartamentos tem que ter metragem maior, padrões normais, e 12 poderiam ter esta metragem. Esses projetos, menos esse último do dia 18, onde que regulamenta um percentual para a construção nos imóveis, esses projetos eles foram para o Comua, no dia 1º de abril, foi encaminhado ao Comua. No dia 6 de maio, o Comua fez a reunião, e no dia 25 de junho encaminharam para esta casa a ata da reunião, aonde eles entende e sugere que a alteração da legislação seja tratada da seguinte forma: exclui-se a medida exigida para a área total de uma edificação e adota-se apenas medidas mínimas para os compartimentos. A medida mínima desses compartimentos deverá atender às normas de desempenho e condições de salubridade. Quando fiz o projeto com a medida mínima, eu entendia que sim, poderia se deixar livre, como a gente vê, JK, presidente em outros municípios que tem 18 metros, 20 metros, um ambiente único,
sala, cozinha e dormitório numa peça única, um banheiro separado, mas eu entendi que Carlos Barbosa ainda poderá ter nesta medida mínima, então foi uma sugestão minha de deixar a medida mínima e sim limitar menor os compartimentos, por exemplo, um quarto de 10 metros em vez de 12, que atende totalmente a norma técnica que fala em 9 metros, ponto 1, quarto para casal, o segundo quarto e o terceiro quarto de 7 metros e meio, uma cozinha, uma área de serviço, banheiro e sala, tudo dentro das medidas mínimas que atendem à norma de desempenho. A soma de tudo isso dá 30 metros quadrados. E também poderá ser feito aberto, sem as divisórias, simplesmente só isolando o banheiro. Então, a sugestão do Comua, ela vem em encontro ao nosso pensamento, mas eu vou manter com a medida mínima, não vou colocar, a menos que os colegas vereadores entendam que tenha que retirar a medida mínima e deixar só a medida dos compartimentos, para, porventura, fazer um JK que tenha 20 metros quadrados, para atender pessoas, mais pessoas na sociedade. Também, quanto aos containers, a resposta ou a sugestão do Comua, que o Comua é um conselho consultivo, não é deliberativo, ele aconselha, ele dá a sugestão, ele orienta, é que o uso de containers como moradia e área comercial, o Comua entende que a legislação deve acompanhar as evoluções técnicas e permitir o empreendedorismo. Independente de ser um container ou uma obra em alvenaria, deve atender os requisitos mínimos estabelecidos pela legislação. O container de 40 pés, como eu comentei, ele atende completamente às normas do ABNT. Por isso que ele está se implantando em muitos lugares do Brasil já. Porque se não atendesse às normas, ele não poderia ser implantado. Então, quer dizer, os nossos projetos, presidentes, estão dentro da legislação, atendendo às normas federais, totalmente viável para o nosso município, e tenho certeza absoluta, presidente, e demais colegas vereadores, que vem atender uma necessidade que o nosso município está enfrentando, a falta de moradias ou a dificuldade de comprar uma moradia de 200 mil reais, 220 mil, ou comprar talvez um terreno de 150 mil, depois construir a sua casa. Então, entendo desta maneira e vejo que muitas situações, até menor são. Um arquiteto em São Paulo está lançando, ou já lançou um projeto, 10 metros quadrados totalmente funcional para as pessoas que moram sozinhas. 10 metros quadrados. E atende perfeitamente a necessidade de uma pessoa. Um quarto de hotel, às vezes não tem 10 metros quadrados. Às vezes tem menos que isso. Então, quer dizer, isso é tendência mundial. Nós não podemos ficar fora, nós não somos uma bolha, não somos uma ilha, nós temos que avançar e seguir. E o Comua está dando aqui aval a essas alterações, essas proposições. Então, agora, o próximo passo é encaminhar para a audiência pública, né, presidente? A doutora Paula já está estudando, juntamente com a DPM, como faz a audiência, porque não está previsto no nosso código, no nosso regimento, porque o Comua entende que não teria necessidade de fazer, mas deixou à vontade a Câmara de Vereadores se quiser fazer audiência. Será feita assim. Será feita audiência pública, a sociedade discutir e, se a sociedade vier aqui, claro que não tem poder de decisão, a decisão é feita nesse plenário, mas a sociedade tem um peso, sim, e poderá vir aqui e dizer, não queremos para Carlos Barbosa isso. Perfeitamente. Não sou um ditador. Simplesmente tenho que propor o que o mundo está propondo. E essa é a situação que eu estou trazendo aqui. Se a Câmara de Vereadores entender que não deve ser assim, perfeitamente. Não tem nenhum problema. Só tenho que fazer o que todos estão fazendo, o que os outros municípios estão fazendo. É isso que eu fiz, trazendo esses projetos para essa casa. Da parte, primeiro para a vereadora Rosália. Obrigada, vereador Denir. Eu não vou me estender muito em relação a esses projetos, porque o senhor sabe a minha opinião, ela é totalmente diferente, mas respeito a tua opinião
e tenho a obrigação, como representante do povo, de colocar o que eu acredito que seja melhor para o povo. Foi refeito o Código de Obras há pouco tempo e nós chegamos no limite. Nós tivemos que, lá em 2015, eu era suplente dessa casa, nós perdemos um projeto importante, faixa 1, porque os vereadores da época, inclusive o proponente era vereador na época, entenderam que não poderia diminuir os apartamentos 10%, sendo que era 59 metros na época. Então 10% ia dar apartamento de 54. Com 49 metros nós conseguiríamos o faixa 1, nós perdemos. Hoje se está propondo 30, 20 e até 10. E se está dizendo que as pessoas não têm condições de comprar, que precisa ter um valor de 200 mil. Se nós temos um Minha Casa Minha Vida no valor de 80 mil, de 110 mil, de 140 mil, e foi aberto 10 editais, porque não tem pessoas que têm condições de comprar todos eles, que as pessoas não têm para pagar 140 mil, como é que nós vamos fazer 30 metros para 200 mil? Então nós temos que ser coerentes em algumas situações, nós temos que pensar na parte vulnerável, eu me coloco dentro dela, que eu não consigo adquirir um apartamento de R$200, de 30 metros quadrados, de 200 mil, mas respeito a opinião do colega, faço questão de participar na audiência pública, o povo decide, mas a minha opinião eu tenho formada, eu quero o melhor para Barbosa. Muito obrigada. Não vi se mais algum vereador pediu a parte, vereador Aleph. Eu também, vereadora, boa noite a todos, discordo da senhora. Eu acho que quem sabe o que é melhor para o povo é o povo mesmo. É por isso que nós devemos dar opção de escolha para as pessoas. Ninguém aqui está propondo que se faça apartamento de 10, de 5, de 30 metros quadrados. Aqui a proposta do projeto é liberar para que quem quer fazer, que faça. Até porque, se a senhora não se adaptaria a um apartamento de 30 metros quadrados, a senhora não compraria um. Então, simplesmente, não compraria daquela construtora, ia comprar de alguém que oferece um padrão melhor. Além disso, os valores dos containers, a gente está falando de valores aqui, mas em lugar algum, em pesquisa séria nenhuma, nós temos os valores tipicamente e exatamente decididos. Eu não vi em lugar nenhum containers de 30 metros por R$200 mil. Pelo contrário, tem algumas empresas no Brasil, startups, se não me engano tem uma que se chama Cube, que é uma delas, que faz casas sob medida. E ela faz com base na estrutura do container. Então ela não usa, Denir, o container propriamente dito, o tamanho específico do container, vai se adaptando para as metragens dos municípios, pé direito, etc. Então são inovações que estão trazendo para o Brasil, são inovações que fazem no mundo inteiro, mas eu acho que o debate em si é em liberar quem quer fazer o seu projeto de container, que faça. E a discussão sempre foi com base nisso. Aí falando da metragem é a mesma coisa. Quem quer fazer um apartamento pequeno, as pessoas não são obrigadas a morar num apartamento que seja pequeno. Elas vão morar num apartamento que elas conseguem pagar. Eu, por exemplo, moro sozinho. Eu gostaria de um apartamento menor. Hoje não existe possibilidade. Talvez se existisse um apartamento menor, ele ficaria muito mais barato para mim. E dessa forma, assim como muitas outras pessoas, também teriam mais alternativas. O projeto e a ideia do vereador aqui, pelo que eu entendi, é sempre dar alternativas para a população e não diminuir as alternativas. Muito obrigado, vereador Denir. Mais alguém? Eu concluo. Vereador Valmor. Sim, Denir. Obrigado pela parte. Eu não vou também me alongar, porque tu conhece a minha opinião. Mas é o seguinte, como falou a Rosária, hoje quantos apartamentos, Rosárias, estão esperando por compradores Minha Casa Minha Vida? Porque o pessoal não tem dinheiro para comprar. E nós falamos num preço altíssimo, como o vereador colocou. Então eu coloco, nós temos casas pré-fabricadas, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, valor em torno de 45 mil. Bem mais barato, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar, vamos ver o que o povo vai decidir, já que nós vamos ter uma audiência pública, vamos esperar para ver o que o povo quer. O povo vai decidir.
Mas olha, pode ter certeza que tem muita gente do povo que não quer para Carlos Barbosa o que está sendo proposto. Seria isso. Mais alguém? Então, respondendo para a senhora Rosália, acho que, e também para o vereador Valmor, entenderam mal. Quando eu falei em 200 mil, é os imóveis que estão aí para ser vendido hoje. Minha Casa Minha Vida por 145, 110, eu dei 80, não existe mais, é 100, 110 mil reais, Minha Casa Minha Vida. E que, se não completou a lista, é porque não passaram o cadastro. Tem que passar o cadastro. Então, um apartamento de 59 metros, ou esse de 44 metros que está sendo feito aí, por 145 mil, divide 44, depois multiplica por 30. Com certeza viria para baixo dos 100 mil reais um imóvel desses aí. E talvez atenderia várias classes no nosso município. Mas a proposta é que falou o vereador Aleph, é dar a oportunidade. Ninguém é obrigado a morar em 30 metros, em 50 metros, em 200 metros. Mora dentro da sua necessidade de poder adquirir um imóvel. Porque o importante nessa casa, presidente, é a gente deixar a oportunidade. Nós não somos ditadores e entender que obrigamos eles a morar em 30 metros ou vamos bloquear e não deixar eles ter a opção. É isso que nós queremos fazer. Dar as mais variadas opções de ter a sua moradia. Seja num container, seja numa casa, seja num apartamento menor. Quem pode comprar, vai comprar. Quem acha que não deve morar lá, não vai morar. Mas nós não podemos também proibir isso. Eu acho que seria muito injustiça social se a gente não permitisse que pudesse ser construído, ser feito desta maneira, atendendo todas as normas que estão estabelecidas hoje. E esses projetos atendem todas as normas. Presidente? Obrigado, Denis. Desculpa não ter me escrito antes. É um assunto bem interessante. Eu acho que cabe aqui uma reflexão bastante grande por parte de todos os vereadores. Ouvir a comunidade, com certeza, não tem dúvida. Mas ainda quando entrou em pauta aqui, em outras oportunidades, me chamou muita atenção, numa breve pesquisa, se a gente fizer uma pesquisa, existem diferentes, pode dizer, entidades familiares, núcleos familiares. A gente tem uma concepção de família antigamente, mulher, homem, mulher, 2 filhos, enfim. Hoje em dia tem muito casal que pensa em não ter filho, tem muita gente que vem para cá para trabalhar e mora em Caxias do Sul, tem gente que mora em Bento e vem aqui só para trabalhar, que de repente algumas opções, e aí eu acho que a gente está avançando nessas proposições, que poderiam perfeitamente num conjunto habitacional se incluir algumas unidades, e é exatamente vem nesse sentido. Um estudante, por exemplo, sei lá, ou que vem alguém que vem de fora para trabalhar a semana inteira aqui, pode perfeitamente morar num kitnet. O casal, amigos ou amigas que querem dividir aluguel, eu imagino que diminuindo o número da metragem desses imóveis, obviamente vai diminuir o custo de aluguel, enfim. São opções que eu acho que a gente tem que analisar. É uma nova realidade, sim, e eu acho que a gente tem que estar conectado com isso. Óbvio que uma família com 2 ou 3 filhos, morar em 30 metros, fica apertado, não é o ideal. Mas tem outras formas de outras pessoas, outras entidades familiares, pode-se dizer assim, que não necessitariam de um espaço tão grande e tão caro como é os imóveis aqui. Mas é importante essa discussão, vereador Denis. Eu acho que a gente tem que avançar e discutir cada vez mais nesse sentido. Parabéns pelo tema que trouxe à tribuna hoje. Perfeitamente, presidente. É o que a gente defende, a discussão, a oportunidade, deixar a comunidade decidir em algumas questões. Isso é avançar. Nós temos a nossa colega Josiane, que mora em Caxias do Sul, que ela vem todos os dias para a nossa cidade para trabalhar aqui na Câmara de Vereadores, que se talvez tivesse um imóvel menor, alguns dias ela podia ficar aqui e não correr o risco do deslocamento diário num trânsito complicado, rodovias ruins. Então é isso que a gente pensa, é isso que a gente quer propor o debate. Mas como eu falei, nós não somos ditadores, nós somos democracia. A democracia tem que ser discutida e
a democracia que vai decidir. Obrigado pelo presidente. Desculpa ter passado alguns segundos. Obrigado, vereador.